Domingo da visão, é o que nós estamos vivendo. Temos algumas horas ainda até nós terminarmos o dia de domingo, mas continuamos oficialmente ainda no nosso domingo da visão. Fala comigo, domingo da visão. É isso mesmo, é o que nós estamos fazendo hoje. Se você não sabe qual é a visão da Monte Sião, eu quero falar para você de uma maneira bem simples. Nós temos lá no site nossa visão, nossa missão, mas se nós pudermos deixar de uma maneira bem mais sucinta, eu falaria que a visão da Monte Sião, fala comigo, é ser a expressão do amor, da verdade e do poder do reino de Deus aqui na terra, e assim transformar nossas sociedades. Essa é a visão. É isso que nós somos chamados a fazer como Monte Sião. E eu creio que hoje, como um domingo da visão, não apenas nós vamos falar sobre a visão da igreja local, mas nós vamos falar sobre a visão que Deus tem para você como indivíduo. Deus tem uma visão específica para você, Deus tem uma visão específica para a tua família. E eu creio que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, que você descubra qual é a razão de você estar vivo hoje. Você sabia que antes da tua existência aqui na terra existia um propósito profético para você? É da nossa responsabilidade descobrirmos isso. Eu queria que você abrisse aí comigo rapidamente, vamos diretos ao ponto aqui, em Colossenses 2, versículo 6. Paulo está falando para a igreja dos Colossenses, ele diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? Quantos aqui receberam o Senhor Jesus Cristo no teu coração? Levanta sua mão se você recebeu o Senhor Jesus Cristo no teu coração. É isso mesmo, Paulo está falando, como, pois, vocês receberam, ou como recebestes tu, igreja de Colossenses, recebestes o Senhor Jesus Cristo, versículo 6, assim também andai nele. Uma coisa é você receber Jesus, a outra coisa é você andar nele. São duas coisas diferentes. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Nós nos alegramos quando pessoas tomam decisões para seguir Jesus. A gente faz um apelo, a gente pergunta quantos querem entregar suas vidas para Jesus, e pessoas vêm para frente, e nós temos que celebrar, nós temos que comemorar. Glória a Deus por isso. Essas pessoas aceitaram e receberam Jesus nos seus corações. Agora, uma coisa é você receber Jesus. Receber Jesus é como você sair e largar numa largada de uma corrida. Que legal, você largou, isso é um bom começo. Todos nós já largamos na nossa corrida espiritual. Mas outra coisa é você conseguir andar nele. E andar nele tem tudo a ver com aquilo que Paulo mesmo fala para o seu filho na fé, Timóteo. Eu combati o bom combate, eu corri a corrida, eu guardei a minha fé. Sabe, você poder um dia falar isso no final da tua vida: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Sabe, você só pode um dia, você só poderá falar isso se você não apenas recebeu o Senhor Jesus, mas você decidiu andar nele. E olha só como Paulo continua dizendo isso. Ele fala aqui no versículo 7, ele dá não só o que, ele fala o como. O que é o que aqui nessa frase? Receber Jesus e andar nele. E o como? Enraizados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Eu poderia passar mais 2 horas falando sobre o que significa você estar enraizado, o que significa você estar edificado e o que significa você estar confirmado na sua fé. Mas eu não quero passar tanto tempo falando sobre isso, já que nós estamos falando sobre visão aqui. Mas eu digo uma coisa para você, sabe, Paulo ele deixa bem claro como você deve andar nele. E você deve andar nele não simplesmente de uma maneira leviana ou uma maneira sem plano. Ele fala assim, não, você vai ter que ter um plano. Se você vai enfincar a tua raiz, se você vai fazer uma fundação, você vai ter que ter um planejamento para isso. Se você for edificar alguma coisa, você vai ter que ter uma estratégia. Para você estar confirmado, você vai ter que averiguar esse compromisso que você fez, vez após vez, e falar assim, não, eu confirmo, é isso mesmo que eu quero. Sabe, infelizmente muitas pessoas estão enraizadas numa cultura evangélica e não estão enraizadas em Jesus. Tem gente que está enraizada por um pastor evangélico, por um apóstolo evangélico, mas não está enraizado em Jesus. E deixa eu falar para você, se você não está com a tua raiz em Jesus, você pode ser qualquer outro lugar, o lugar onde você pôs a tua raiz é inseguro, não vale a pena. Sabe, Paulo ele deixa bem claro, a maneira como você vai não só receber, mas conseguir andar nele, você tem que estar enraizado em Jesus. Você tem que estar edificado nele, você tem que estar confirmado na fé dele.
2015 foi um ano como nós como Igreja Monte Sião, nós falamos sobre um ano de romper. Quantos podem dizer que em 2015 você experimentou um romper de Deus na tua vida? Erga sua mão bem alto se você experimentou um romper de Deus na tua vida. Olha as mãos que estão ao teu redor. Olha quantas mãos experimentaram romperes de Deus ao teu redor. Dá uma salva de palmas para Jesus por esses romperes na vida dessas pessoas. Sabe, eu creio que Deus está querendo não só apenas trazer um romper, e nós falamos sobre isso há uma semana atrás, domingo passado à noite, eu falei sobre, lá nas 7 noites em Sião, o ano de 2016 ser um ano de expandir e de estabelecer. Eu creio que quando nós falamos sobre o romper que Deus causou em 2015, nada mais certo é você perguntar: Deus, depois de tantos romperes espirituais, depois de tantos romperes miraculosos, depois do Senhor vir com o teu sobrenatural, o que é que eu devo fazer com isso? Sabe, eu creio que o que Deus está querendo... Deixa eu falar outra coisa. Nos últimos 20 anos, eu creio que uma coisa muito triste tem acontecido, juntamente com uma coisa muito legal no nosso Brasil. Nós temos experimentado o mover de Deus do sobrenatural. Quem concorda comigo? O Brasil tem sido um lugar onde nós temos experimentado os céus abertos. Nós temos visto pessoas sendo curadas, nós temos visto o sobrenatural de Deus agir, provisões financeiras, nós temos visto o Senhor vindo com livramento, nós temos visto o povo de Deus se levantando. Glória a Deus por isso. Mas uma coisa tem me entristecido, é quando eu vejo a banalização do sobrenatural. Sabe, infelizmente isso tem acontecido de uma larga escala, onde pessoas, a única ótica que eles têm do sobrenatural é: o sobrenatural tem que suprir o meu próprio umbigo, o sobrenatural tem que suprir a minha necessidade. E por mais que isso seja verdade, que o sobrenatural vem para suprir as suas necessidades, o sobrenatural de Deus é muito mais do que simplesmente suprir uma necessidade terrena, que o dia que você não estiver mais nessa terra, ela também não vai existir. Por que você é curado de câncer, uma doença terminal, se uma vez que você é curado, você vai morrer mesmo assim? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu creio que, sabe, Deus, Ele continua curando pessoas de doenças terminais. Deus continua trazendo livramento, Deus continua trazendo provisão, mesmo sabendo que nós vivemos um milagre que, querendo ou não, ele tem uma data de validade, porque a nossa existência nessa terra tem uma data de validade. E eu creio que a razão pela qual Deus está fazendo milagres, Ele está operando sobrenatural, não é só para suprir uma necessidade naquele momento. É porque Deus entende que Ele está trazendo romperes, e Ele quer dar para os seus filhos milagres. Mas cabe a nós entendermos que o milagre de Deus é muito mais do que o saciar de um anseio momentâneo. É muito mais do que suprir uma necessidade naquele momento. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando da parábola dos talentos. Fala comigo, parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela traz tantas verdades. Uma das verdades é a maneira como você é bom e fiel. Se você parou para perguntar na tua vida, em algum momento, como que eu posso ser uma pessoa mais bondosa e mais fiel? Você encontra a resposta dessa pergunta lá na parábola dos talentos. A parábola dos talentos é a parábola de um mestre que deu diferentes valores de talentos para os seus servos, e ele volta mais tarde e ele pede a prestação de contas. Ele fala: você que recebeu um talento, você não fez nada com esse um talento, você enterrou, você sentou em cima do teu romper espiritual, você sentou em cima do romper que você recebeu em 2015. Servo mau. Você que recebeu 2 talentos, você multiplicou para 5 talentos. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entre para a alegria do seu Senhor. Você que tinha 5 talentos, experimentou 5 romperes em 2015, você multiplicou esses 5 para 10, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que muitas vezes, quando nós falamos sobre expansão, quando nós falamos sobre romperes, quando nós falamos sobre estabelecer, às vezes algumas pessoas vêm e falam assim: Theo, será que você não está falando um pouco dessa teologia da prosperidade? Não é muito esse papo aí. Não. Na verdade, eu estou falando sobre Bíblia, é o que a Bíblia nos ensina. E se existe prosperidade na Bíblia, então pode até que seja. Mas o mais importante, o nosso foco é no que a Bíblia nos ensina. E sabe, o que eu creio é que quando você recebe algo de Deus, como um romper em 2015, como muitos receberam, eu creio que em 2015, quando você recebe aquele romper, a tua reação mais adequada seria: Deus, e agora? Como que eu faço para ser um bom administrador daquilo que o Senhor depositou na minha vida? Eu sei que é mais do que esse valor que apareceu na minha conta. Eu sei que é mais do que essa doença que hoje não está mais comigo, mas eu sou suscetível à morte mesmo assim.
Eu sei que é mais do que um relacionamento que foi restaurado, que hoje estamos juntos aqui, mas um dia ambos de nós vamos deixar essa terra. Eu sei que é mais do que isso. E eu creio que a reação mais natural, cheia de temor de Deus e com uma boa administração e sabedoria é: eu quero fazer desses 5 romperes espirituais 10 romperes espirituais. Por isso que a palavra de Deus para nós como Monte Sião, e a visão de Deus para Monte Sião em 2016 é expandir. Não expandir porque nós queremos mostrar que somos melhores do que os outros, porque nós não somos. Não expandir para saciar uma sede de ego no teu ímpeto, na tua alma, ou talvez maquiar uma fissura da tua insegurança. Não. Expandir porque a tua motivação é: eu quero operar debaixo do temor de Deus. Eu quero ser um servo bom, eu quero ser um servo fiel, eu quero ser um bom mordomo e eu quero ser um bom administrador. Faz sentido? Quando você traz essa motivação para dentro do mover sobrenatural de Deus, aí então você tem um sobrenatural que é sustentável. É um sobrenatural que não gira em torno do teu próprio ego. É um sobrenatural que não gira em torno daquilo que você sente que, eu, e que tantos criticam e criticam com razão. Eu creio que Deus está querendo trazer para nós uma visão maior, uma visão mais larga, mais ampla, mais distante e que enxerga mais longe acerca do sobrenatural de Deus. Nós não vamos ser uma igreja do sobrenatural para simplesmente saciar carências. Sim, nós temos carências, sim, nós temos necessidades, mas é mais do que isso. Tem a ver com o estabelecimento do céu na terra. Essa era a oração do Pai Nosso. Esse é o centro do desejo do coração de Deus. É a restauração do Éden aqui na terra. Faz sentido o que eu estou falando? Então quando a gente fala sobre é um ano de expansão, sabe o que quer dizer? É um ano de você ser um bom mordomo. É um ano de você ser fiel com aquilo que Deus te deu em 2015. É um ano de você multiplicar os milagres que Deus operou na tua vida. É um ano onde você vai entender que cada milagre não é apenas um evento em si. É um portal, é um convite. É um convite para um estilo de vida sobrenatural. É um convite para você viver o céu aqui na terra. Que você entenda que em 2016 você não precisa morrer para viver o céu. Você já pode viver o céu aqui, agora, vivo em 2016, amém? Amém? Deus está querendo falar isso para nós. Olha só o que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Fala comigo, o poder de Deus. Olha só o que o versículo 9 fala: segundo o poder de Deus que nos salvou. Quantos aqui foram salvos pelo poder de Deus? Amém? Esse mesmo poder que te salvou, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, olha só o que mais ele faz no versículo 9: segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Para pensar, Paulo está falando duas coisas novamente. Assim como em Colossenses ele fala: você recebeu o Senhor Jesus, você também pode andar com o Senhor Jesus. Paulo fala: você pode ser, segundo o poder de Deus, salvo, e você também pode ser chamado. Você tem duas opções hoje. Nós temos duas opções hoje. Você pode viver salvo e viver que nem o samba diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou você pode viver salvo e chamado com uma santa vocação. Eu não sei você, mas eu não quero pensar que Jesus morreu na cruz por mim, simplesmente para eu ser salvo, ter a minha vida, minha cadeira cativa no céu e falar: deixa as coisas acontecerem aqui, a gente vai levando, um dia eu vou bater as botas mesmo e eu vou lá para lá. Não, Deus tem algo tão especial, Ele chama isso de uma santa vocação. Agora, eu não sei você, mas quando eu era pequeno eu li esse trecho, eu pensava: santa vocação, será que santa vocação é um celibato? Se for celibato, Deus, eu não quero essa vocação. Se eu tiver que, será que a santa vocação é eu entrar para um convento? Eu não quero essa vocação, porque para mim santa vocação parece ser uma coisa assim, bem de clero. Mas sabe, o que Deus está querendo falar com santa vocação nada mais é do que uma vocação santa. E a palavra santa nada mais é do que separada. Significa uma vocação, chamado separado para você. Em outras palavras, Ele te chama, ou melhor, Ele te salva, e além de te salvar, Ele te chama com uma santa vocação. Ele te chama não só com um chamado que é geral, que existe. O chamado de amar a Deus com todo o teu coração, amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um chamado geral. O chamado de cumprir a grande comissão e fazer discípulos de todas as nações. Esse é um chamado geral. O chamado de você cumprir o sermão do monte. Esse é o chamado geral.
mas ele tem uma santa vocação. Ele tem uma vocação que é separada para você. Ele tem um chamado que tem teu nome escrito nele. Sabe como que eu sei disso? Olha só o que o versículo continua dizendo. Ele que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, versículo 9, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu, fala comigo, propósito. Fala comigo, graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Agora, é verdade que isso aqui se diz respeito à graça comum para todos os santos debaixo da nova aliança? Sim. Mas eu também creio que tem a ver com um propósito profético, uma graça específica para você. Sabe, se você for olhar para a pessoa do teu lado, olha para ela, rapidinho, faz aquele olhar para ficar bem constrangedor. Bom, legal. Essa pessoa não é igual a você, não é verdade? Provavelmente essa pessoa também não tem o mesmo chamado que você. Você pode pensar, é verdade, essa pessoa não tem nada a ver comigo, graças a Deus, eu sou mais bonito. E talvez você seja mais bonito que essa pessoa do teu lado. Olha de novo para ela, vê se você é. Deixa eu falar uma outra coisa. Sabe, Deus, Ele te chamou e Ele te dotou com uma graça. O que quer dizer graça? É uma capacitação sobrenatural para você cumprir a missão que Deus já te deu. Ele te dá uma graça para você cumprir o quê? A tua santa vocação. Sabe, a tua graça pode ser habilidades que só você tem. São aquelas coisas que não importa se a pessoa que você está se comparando é da mesma família, você tem uma graça diferente da tua irmã. Eu lembro quando eu era pequeno, ou melhor, quando eu estava estudando no colégio, eu estudei eu me formei numa turma onde metade da minha turma eram asiáticos, chineses, coreanos e japoneses. E eles falavam para mim, Theo, você não é japonês. Eu falei, eu sou japonês sim. Você não é japonês. Por que não? Porque você é péssimo em matemática. Eu nunca vi um japonês, um asiático ruim de números. Sabe, números exatas nunca foi a minha graça. Eu tinha facilidade em outras coisas, eu tinha facilidade em literatura ou talvez história. Humanas eram mais a minha graça. Por isso que quando eu estava no meu segundo ano, no meu segundo colegial, fiz uma pergunta: qual faculdade eu posso fazer que não tem nenhum cálculo envolvido? Psicologia, é isso que eu quero fazer. E tinha só uma matéria na faculdade de psicologia que tinha números envolvidos, estatística. E eu bombei 3 vezes. Estou sendo vulnerável com vocês. Mas olha só, eu tenho certas graças que eu falo, Deus é uma habilidade que o Senhor me deu para eu cumprir a minha santa vocação. Outras pessoas podem ser até na mesma família, vocês 2 irmãos cresceram juntos, até gêmeos. Um vai ter uma habilidade diferente da outra. Talvez você tenha uma habilidade que você é bom com números, contrário de mim. Talvez você é bom com memória, você guarda os nomes das pessoas, uma coisa que eu não faço muito bem. Então se eu esquecer teu nome, por favor, não leve pessoalmente. Se bem que eu não vou esquecer teu nome, você nunca vai perceber, porque eu sou crente, você também, então eu vou chamar você de irmão se eu não sei teu nome. E aí, irmão, glória a Deus, você está aqui de novo. Ô pastor, irmão, glória a Deus. Eu nem sei quem é o teu nome, mas enfim. Nós cristãos, nós temos essa facilidade, não é verdade? Glória a Deus por isso, que bom. Sabe, você tem uma habilidade que só você tem tudo a ver com o teu propósito, tem tudo a ver com a tua vocação. Olha só o que Paulo continua dizendo lá em Atos 17, abre comigo em Atos 17, versículo 26. Aqui Paulo está evangelizando um povo que ele é um povo muito idólatra, eles têm milhares de templos, eles têm milhares de altares, eles estão cheios de ídolos para adorar. E Paulo pensa, Deus, um povo que está cheio de ídolos e deuses, com D minúsculos, como que eu vou apresentar o Deus com D maiúsculo, Deus Jeová? E Deus dá para ele uma estratégia quando ele encontra um altar para o Deus desconhecido. E as pessoas ficaram curiosas. Ele fala assim, eu estou aqui para falar para vocês daquele altar que vocês construíram do Deus desconhecido. As pessoas falaram, uau, você conhece o Deus desconhecido? Sim, para mim ele é o Deus conhecido e pode ser conhecido para vocês. Então eles saíram correndo para escutar Paulo. E Paulo prega acerca do Deus desconhecido no versículo 26. Ele diz assim, de um só esse Deus desconhecido fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos. Fala comigo, determinados tempos. Anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Fala comigo, lugares estabelecidos. Sabe que Deus determinou o seu tempo e Deus estabeleceu o seu lugar?
Você sabia que isso responde à pergunta: por que eu não nasci na Idade Média no Reino Unido? Isso responde à pergunta: por que eu não nasci na Revolução de Bolchevique lá na Rússia? Não, por que você não está em 1960 lá no Chile? Você está aqui em 2016 em São Paulo. Por quê? Porque Deus predeterminou os seus tempos e Deus já determinou e estabeleceu a tua geografia. Tem um texto de uma versão amplificada desse mesmo versículo que diz aqui: anteriormente estabelecidos e os lugares geograficamente limitados. Ele determinou os limites da tua geografia. Ele falou assim: eu te dou uma graça para você atuar no Brasil. A tua área de atuação é o Brasil. Se ele falar que a tua área de atuação é o Brasil, não se mete a fazer uma coisa que você não tem que fazer lá no Peru. Faz sentido? Se Deus falar assim: a tua área de atuação é na África, a tua graça vai ser para a África. Sabe que Deus já estabeleceu o teu tempo, e você não sai um dia antes, nem um dia depois daquilo que Deus já pré-estabeleceu para você nessa terra. Faz sentido o que eu estou falando? Eu estava pregando ontem numa igreja lá em Campinas, e eu estava falando com os jovens, e eu fiz uma afirmação que eu acho que alguns ficaram um pouco chocados, ficaram me olhando um pouco estranho. Eu falei assim: a cada dia que passa, todos nós estamos mais perto da morte. Glória a Deus. Pode pensar. A cada dia que passa, você está mais perto da morte. Sabe, se tem um pensamento que eu posso afirmar que eu tenho pensado, pelo menos nos últimos 3 meses da minha vida, todos os dias eu tenho pensado na minha morte. A cada dia que eu penso na minha morte, mais vivo eu me sinto. Há 3 semanas atrás eu tive o maior privilégio que eu acho que um ser humano pode ter, que é, além de servir a Jesus, que é você receber o teu filho na terra. Eu falei para a doutora que estava ajudando a Júnia no parto, eu falei assim: ó, as primeiras mãos que vão pegar esse menino vai ser eu. Ah, mas não sei, eu não quero saber, eu vou pegar meu filho. Ela falou assim: ah, então tá bom. Então eles fizeram pegar umas luvas lá e fazer todo aquele trâmite, botar várias roupas, botar uma máscara. Eu estava lá para pegar o menino, e assim que ele saiu do ventre da mãe, eu fui o primeiro a pegar. Já passei para o pediatra, mas eu fui a pessoa que pegou aquele menino pela primeira vez nessa terra. Sabe de uma coisa que eu penso? Naquele momento eu vi literalmente uma vida entrando para essa terra. Há 3 semanas atrás, há 5 meses atrás, eu e o Gustavo Paiva estávamos indo para o Shopping Jardim Sul. Assim que nós paramos o carro, eu escutei pá, pá. Saí correndo, pensei: o que está acontecendo? Estava parado bem perto da rua. Uma menina e uma mãe saíram correndo para dentro do estacionamento do shopping, desesperado. Eu falei: calma, o que está acontecendo? Ela falou assim: acabaram de balear um menino, um rapaz lá na rua. Eu saí correndo com o Gustavo Paiva, e eu vi então, foi uma tentativa de assalto. Eles tinham literalmente dado 2 tiros no peito de um homem. E naquele dia, eu vi, perante nós, esse homem desfalecer nos nossos braços, enquanto nós orávamos para ele voltar à vida. Sabe, ultimamente eu tenho tido essas experiências onde eu tenho visto morte na minha frente e a vida na minha frente. Você não sai um dia antes e você não sai um dia depois daquilo que Deus predeterminou para você. Sabe, eu falei para ontem para esses jovens lá em Campinas, eu falei assim: sabe, alguns de vocês, sabe o que vocês deveriam fazer? Nesse ano de 2016, ponha como um desafio pessoal: visite um cemitério. Vai para o cemitério, procure uma sombra, debaixo de uma árvore, um lugar legal para você sentar. Senta lá e observa. Fica lá 30 minutos e olha. Começa a olhar pelas lápides. Começa a olhar as pessoas vindo homenagear os entes queridos que já foram. Fica lá e deixa aquilo começar a entrar no teu coração. Começa a ter um pouco de contato com a morte. Eu te garanto que você vai ficar mais vivo. Sabe, a realidade é que você vai ver lápides com 1950, traço, 2014. O que significa esse traço? Significa santa vocação. Significa um propósito. Significa um convite para andar com Ele. Significa que essa pessoa pode ter sido salva. E ela pode ter sido chamada. Ela sempre teve o livre-arbítrio de viver no chamado ou fora do chamado. Significa que aquele traço pode ser uma visão que Deus deu, um sonho, um destino, algo que essa pessoa traçou, ela viveu e cumpriu.
E por isso que 2014 é uma celebração e não luto apenas. Sabe o que eu estou falando? Deus está querendo trazer essa sobriedade para nós como igreja. Nós estamos vivendo hoje um dia de 1977, o início dessa igreja. Traço. Nós somos os que vivem o traço. Eu não sei até quando que essa igreja vai existir, Monte Sião, igreja local. Talvez até a segunda vinda de Cristo, talvez não. Talvez termine antes, eu não sei. Mas o que importa é que Deus nos dá a oportunidade de vivermos a nossa santa vocação. Deus nos dá a oportunidade de nós não simplesmente ficarmos salvos, mas vivermos chamados. Eu não sei você, eu quero viver chamado. Eu quero viver chamado no centro da perfeita, santa vocação que Ele tem para mim. Sabe, eu creio que Deus... Eu estava conversando com esses jovens ontem, e depois o Silas, ex-jogador de São Paulo, que é dessa igreja que eu estava lá em Campinas, ele me chamou para tomar um café. Depois estava tomando café, ele falou assim: Theo, sabe aquela história daquele cara que entrou lá no funeral e estava desesperado lá no funeral? Eu falei: não, o cara entrou lá na sala, tinha um corpo lá, um funeral, ele entrou assim com o celular e falou assim: tem Wi-Fi aqui? Tem Wi-Fi? E daí a mulher olhou para ele assim, totalmente indignada, e falou assim: respeito morto, tudo junto? Tudo junto? Para pensar, a ironia dessa piada. Tem um morto lá, ele está tão preso no mundo virtual, na tecnologia, na correria do dia a dia, a gente não para pensar sobre vida, a gente não para pensar sobre morte, a gente não para pensar sobre passagem, sobre graduação dessa terra para a eternidade. Você não vai precisar viver teu chamado no céu. Você já parou para pensar nisso? A única coisa que você vai fazer no céu é adorar a Deus. Lá no céu, você só vai ficar santo, 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 santo. E você não vai cansar de falar santo. Porque Ele vai ser tão magnífico. Você vai ter uma ótica dele que você nunca teve nessa terra. E você vai continuar impressionado e adorando a Ele, dizendo: santo, santo, santo. Assim como os anjos já fazem, e os 4 seres viventes, os anciãos já fazem: santo, santo, santo. Agora, nessa terra, você tem a oportunidade de viver a tua vocação. E Paulo, ele tá como implorando: Timóteo, esse mesmo poder que te salvou é o poder que pode causar com que você vive o teu chamado. Viva o teu chamado. Faz sentido? Fala para quem está ao teu lado: viva o teu chamado. Abacuque 2, abre comigo aí. Abacuque 2:2 diz assim: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. A visão fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deixa eu ler novamente, só para você gravar. Abacuque 2:2 e versículo 3. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu queria que você entendesse a diferença do 2 e do 3. Versículo 2 é Deus dando uma direção para Abacuque, o profeta. Ele está falando assim: Abacuque, existe aqui uma responsabilidade tua. A tua responsabilidade é escrever a visão, comunicá-la de uma maneira muito clara, para que as pessoas venham entender e lê-la facilmente. Tem uma versão amplificada que diz: escreva a visão tão clara que até aquele que está passando correndo consegue ler facilmente. O que quer dizer o espírito do versículo 2? O espírito da coisa do versículo 2 ele está dizendo: é a tua responsabilidade entender a visão. É a tua responsabilidade digerir e processar essa visão. É a tua responsabilidade você pôr a visão de uma maneira que ela é bem facilmente comunicada. É a tua responsabilidade você deixar a visão bem clara. É a tua responsabilidade. É a minha responsabilidade. Sabe, eu fiquei pensando, eu não sei se você já tentou ler uma placa enquanto você está correndo pela rua. Sim ou não? Se a placa for grande, for bem evidente, você vai conseguir correr e você vai conseguir ler. Agora, se for aquelas placas de rua, que tem os nomes bem pequenininhos, naquela placa azul, naquele fundo azul, talvez você vai ter que parar um pouquinho, você vai ter que focar. Rua, tal. E você continua correndo.
O que Abacuque está falando? Não. Eu quero que você pegue a tua visão e que ela venha a ser tão clara, tão facilmente de ler, que ela venha a ser tão convicta, que até a pessoa que está passando, correndo, ela olha e fala assim, você lembra lá na década de 80, na Marginal, que tinha umas placas que diziam assim, televisão é do diabo? Sim? Quem lembra dessas placas? Tá. Aquilo lá, você pode estar a 180 km por hora, tão grande que você via, televisão é do diabo. Pode ser uma coisa que você nem concorde. Mas você via aquilo. Qualquer um correndo, independente da crença, entendia, aquela placa está dizendo, televisão é do diabo. Sabe, a razão é que eu fico pensando, tantas vezes, a gente não está entendendo a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é fazer justamente aquilo que muitas placas grandes têm. É você passar uma mensagem de uma maneira tão clara que qualquer um que está correndo consegue ler. Eu fico pensando, será que as pessoas que já passaram pelas ruas da tua vida sabem da tua visão de vida? Será que as pessoas que já passaram pela avenida do andar junto com você conseguem falar, aquele fulano tem uma visão assim, assado? Ou será que você é simplesmente um cara que, o fulano, eu fiz faculdade com ele. Aquele cara lá jogava futebol comigo lá no clube. Eu não sei você, mas eu creio que Deus está trazendo um encargo para nós como cristãos, que você venha ter uma visão tão clara daquilo que é o teu chamado, que você escreva de uma maneira tão forte, tão grande, que venha a ser algo tão contundente, que qualquer pessoa que passa por você sabe, a visão da vida desse cara é isso. Eu lembro quando o meu cunhado falou para mim que ele estava indo para o Líbano servir como missionário. Eu falei, e aí? Eu lembro o dia que ele teve que pedir a conta, ele trabalhava na Visa, ele falou assim, eu tive que pedir conta para o meu diretor. Eu falei, e aí? Ele olhou para mim, ele não sabia o que fazer comigo, ele ficava assim, mas como assim? Eu vou como missionário trabalhar com refugiados sírios lá no Líbano. Mas como, cara? Ele falou assim, aquele olhar foi a confirmação que a minha visão é tão clara, é tão contundente, que está pondo um ponto de interrogação na cabeça daquele homem. 2 anos depois ele estava de férias, ele voltou para o Brasil, ele falou assim que ele viu ele numa festa, e aquele cara largou tudo que ele estava fazendo e foi correr e falou, ei, como que está lá no Líbano? 2 anos depois, ele nunca se esqueceu, esse é o cara que fez a coisa mais fora da curva, mas com tanta paixão, de largar toda aquela carreira promissória que ele tinha dentro da Visa, para ir para o Líbano trabalhar com refugiados sírios. Sabe, eu fico pensando, será que nós temos visões tão claras, tão apaixonadas, que pessoas que passam pelas ruas das nossas vidas, 2, 3, 4, 5 anos depois, elas conseguem te ver lá no shopping e falar assim, ei, você é aquele cara que tem aquela visão assim, assado. Sabe, é a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade, você buscar a visão, entender a visão e saber comunicar a visão. Deus não vai fazer isso por você, você tem que fazer isso por você. Eu tenho que fazer isso por mim. E olha só o que acontece uma vez que você é fiel com isso no versículo 3. Diz assim, a visão fala do fim e não falhará. Ainda que ela demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Uma vez que você faz a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. O que é a tua parte? A tua parte é você fazer o teu natural, entender a visão. Deixe com que ele faça o sobrenatural. Sabe, Davi, ou melhor, Moisés, ele poderia muitas vezes pensar, Deus, por que o Senhor esperou até eu chegar na margem do rio, do Mar Vermelho, pegar o meu cajado e pôr na água para o Senhor abrir? Por que o Senhor não abriu já 2 quilômetros de distância, para o povo de Israel inteiro enxergar, uau, tem um milagre lá na frente, o mar está se abrindo, Moisés, é o cara, tudo bem que o exército de Faraó está correndo atrás da gente, quer matar a gente, pelo menos Deus está fazendo um milagre. Não, Deus falou assim, não, eu vou esperar você chegar até lá na margem, daí eu vou falar para você, faz o natural. O que era o natural? Pega o teu cajado, estende ele sobre o Mar Vermelho. Eu vou abrir agora com o meu sobrenatural. Sabe, Deus espera você dar o passo primeiro para Ele botar o degrau debaixo do teu pé. Deus espera você dar o passo para fora do teu barco, para que você venha flutuar sobre as águas. Ele espera você fazer teu natural, para depois Ele vier para Ele poder vir com o seu sobrenatural. Ele espera você entender a visão, comunicar bem clara a visão, escrever ela tão claramente que todo mundo que passa pelas ruas da tua vida enxergue a visão e fala, fulano é sobre isso, ele gira em torno disso, a paixão do coração dele é essa, para depois ele viver e cumprir o versículo 3, ela virá no tempo designado, ela não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá, ela não se atrasará.
Nós temos que ser bons mordomos da visão que Deus nos dá. Faz sentido o que eu estou falando? Olha só esse versículo, Provérbios 29, 18. Abre aí comigo, Provérbios 29, 18. Tem um texto muito conhecido. O homem mais sábio da terra escreveu isso, Salomão. Ele fala assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Onde não há visão profética, o povo se corrompe. Uma outra tradução diz. O que ele está querendo dizer? Se você não tem um lugar para você olhar, você vai se desviar. Não é porque você é uma má pessoa, mas se você não tem uma visão daquilo que Deus tem para a tua vida, a vida vai te levar pelos seus cursos e você não vai cumprir aquilo que Deus tem para você. Faz sentido? Tantas vezes na nossa vida, eu fico pensando, nós temos planos para a nossa carreira acadêmica. Eu quero passar no vestibular, eu quero entrar nessa faculdade, depois eu vou fazer um MBA, depois eu vou fazer uma especialização nisso. Nós fazemos planejamento financeiro. Eu vou quitar primeiro meu carro, depois eu vou pegar a carta de consórcio, depois eu vou dar aquela entrada, vender aquele carro para dar entrada naquele apartamento, depois mensalmente eu vou investir nesse fundo. Você tem planejamento para as tuas finanças, você tem planejamento para a tua carreira. Qual que é a tua visão da única coisa que te resta quando você morrer? O teu espírito. O que você tem planejado para o teu espírito? Aonde não há visão profética, o povo se desvia. Sabe, o que eu mais experimento são jovens que vêm para mim depois de uma ministração minha aqui ou fora daqui. Eles falam: Theo, eu vou viver para Jesus, eu entendi o meu chamado, é isso que Deus falou comigo, Ele me deu uma visão, Ele me deu um sonho, eu recebi uma palavra profética, eu vou viver isso. Glória a Deus, cara, eu acredito. Vai lá, cara, vai e corre atrás. E de repente, depois de um ano, você está nas redes sociais e você vê o fulano lá nas férias de verão fazendo tudo aquilo que Jesus não faria. Cadê aquele teu discurso que você vai viver para Jesus? Você recebeu uma visão. Uau, que discurso. Cadê? Sabe, às vezes essas pessoas se desviam. Não é porque são pessoas com má índole. Não são pessoas que são sem vergonhas. Alguns são, mas a maioria não é. Eu diria que 99% são pessoas que têm, sinceramente, o desejo de servir a Deus. Sinceramente, o desejo de servir o reino dele, de andar com Jesus. Mas carecem de uma visão profética. Carecem de um ponto para olhar e falar assim: eu não vou tirar meus olhos daquilo, eu vou caminhando, não importa quão forte for a maré da sociedade, não importa quanto for as correntes que a vida pode me tentar jogar na minha direção, eu vou ficar fito nesse propósito. Essa é a minha visão profética. Sabe, a versão mensagem da Bíblia, ela diz o seguinte para esse versículo, bem interessante, uma versão mais coloquial. Ela diz assim: se as pessoas não enxergam o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Se as pessoas não enxergam o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Qual que é a tua visão daquilo que Deus já está fazendo? Em você e ao teu redor. Enxerga aquilo, põe teus olhos naquilo e não tire os seus olhos daquilo. Eu lembro com uns 15 anos de idade, minha mãe uma vez veio falar para mim, na verdade eu tinha 14 anos, ela falou assim: você quer passar as tuas férias lá na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos? E nós tínhamos uma igreja que era como se fosse uma igreja mãe nossa, lá na Pensilvânia. E é uma igreja que nos ajudou muito no passado. Nós tínhamos esse relacionamento bem próximo naquela época. Ela falou assim: você quer passar as tuas férias de verão lá com eles? Eles têm acampamentos, eles estão em festivais, eles fazem, o grupo de jovens deles fazem viagens, excursões, é uma coisa bem legal, você pode passar as tuas férias lá, você quer? Eu falei: eu quero. Então você vai orar todos os dias e pedir para Deus, e você vai começar a juntar teu dinheiro. Eu falei: tá bom. Então todo dia, por um ano, Deus abre as portas, traz sua provisão, eu ia juntar meu dinheiro. 14 anos de idade, eu estava lá. E chegou então, com 15 anos de idade, o dia das minhas férias. E eu estava lá com o meu passaporte, com a minha passagem, pronto para embarcar, umas férias bem divertidas, lá na Pensilvânia, que é uma roça, lá no nordeste dos Estados Unidos. E eu ia me divertir nas férias. Eu estava lá e tinha mais 3 outros jovens da nossa igreja que estavam indo juntos comigo. Nós éramos em 3 ou 4, se eu não me engano. E a gente embarcou no avião, chegou lá na Pensilvânia. Eles nos receberam, a gente jantou. Eles não eram uma igreja muito numerosa, mas eles tinham uma propriedade muito grande, era muita terra que eles tinham, era uma zona rural. E eles tinham um lugar que era um dormitório. Eu falei assim: vocês vão dormir lá, amanhã a gente começa o nosso programa de férias. Pô, que legal, a gente vai se divertir. E a gente dormiu, e ele falou assim: ó, antes de vocês dormirem, 7h30 a gente se vê aqui. Eu falei: 7h30? Bem cedo, né? 7h30, para as férias, né? 7h30, vocês vão estar aqui, tá bom. 7h30 a gente estava lá. E daí chegou então um dos pastores e ele falou assim: bem-vindos ao programa de trabalho de férias. Hoje a gente vai carpir, hoje a gente vai cortar grama, a gente vai fazer jardinagem. Eu
Falei, cara, como assim? Pensei que era férias. E basicamente o que eu tinha acabado de entrar era um programa onde eu ficaria por 3 meses trabalhando nessa igreja. E de vez em quando a gente tinha algumas excursões, alguns acampamentos, mas a maior parte das vezes a gente estava trabalhando. Mais ou menos um trabalho escravo para adolescentes evangélicos. E lá estava eu junto com meus outros 3, 4 brasileiros lá. Tá bom. A primeira coisa que o cara me perguntou, um dos pastores estava cuidando desse programa de férias, ele falou assim: você sabe cortar grama? Eu falei, cara, eu nunca cortei grama. Nunca cortou grama? Eu sou de São Paulo, a gente não tem grama em São Paulo. Então deixa eu te ensinar. Ele me levou lá então para a oficina, ele pegou lá um cortador de grama e falou assim, ó, você bota combustível aqui, é assim que você liga o cortador de grama, é assim que você fica pressionando esse negócio aqui para cortar grama, você levanta a rodinha assim, barará. Ele começou a me explicar, falei, tudo bem, agora deixa eu te levar para onde você tem que cortar grama. Ele me levou lá para o campo, era um campo bem grande, cheio de grama, era um gramado, era mais ou menos equivalente a uns 2 campos oficiais de futebol. Eu fiquei lá olhando e falei assim, tá bom. Ele falou assim, ó, não é só cortar grama, não é você sair que nem um maluco com essa maquininha aí cortando grama, eu não quero ver nenhum zigue-zague. Tem que ser retinho, simétrico. Isso sim é bonito quando a gente diz respeito a cortar grama. Então, tá bom, eu nunca fiz isso. Tudo bem, não tem problema, você vai conseguir. Eu falei, tudo bem, como que eu faço? Ele falou assim, ó, você olha, tá vendo? Tá vendo daqui 100 metros para lá? Aquela árvore, aquele poste lá. Você não tira os olhos daquilo. Você pressiona isso aqui e você empurra esse cortador e você não tira os olhos daquele poste. Tudo bem? Tudo bem. Se você olhar para o cortador, você vai começar a fazer zigue-zague. Se você olhar para aquilo, você não vai fazer zigue-zague, você vai estar retinho. Uma vez que você chegou lá, dá meia volta, pega um ponto de referência aqui e você vem olhando o ponto de referência o caminho inteiro e você vai fazer tudo isso aqui antes do almoço, tudo bem? Tudo bem. E foi assim o meu verão, aquele dia. Aquelas férias, na verdade. E aquele cara, talvez ele tinha um pouco de peso na consciência por estar abusando nós adolescentes com o trabalho, mas ele de vez em quando ele nos reunia, como todo pastor, fazia aqueles paralelos deles e falava assim, vai molecada, é o seguinte, na vida, sempre tinha uma lição. Ele vinha com uma limonada lá pra gente, 40 graus de sol, a gente lá com a limonada. Ele, na vida, vai ser a mesma coisa que nem cortar grama. Você pega uma coisa, você olha para aquilo, você não tira os olhos daquilo, e você empurra tudo que está na frente, você não tira os olhos daquilo. Tá bom. Foi a lição que eu aprendi aos 15 anos de idade, que para mim foi a parte prática de Provérbios 29, 18. Aonde há visão profética, o povo não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Não faz um zigue-zague na grama. Ele fica fito com seus olhos, ele segue rumo ao alvo. Deus quer te dar uma visão que você vai olhar para aquilo e falar assim, esse é o plano de Deus para minha família, esse é o plano de Deus para minha vida, esse é o plano de Deus para minha igreja. Eu não vou desviar para a esquerda, eu não vou desviar para a direita, eu vou ficar fito no plano de Deus para mim. Essa é a visão profética. Eu vou ser bem-aventurado, eu vou amar aquilo que Ele já está estabelecendo na minha frente. Faz sentido? Deus quer trazer para nós esse sentimento, essa intencionalidade. Se tem uma coisa que pode descrever a nossa igreja, é que nós queremos ser uma igreja intencional. Eu creio que você não vem aqui de domingo simplesmente porque você não tem outra coisa para fazer na vida. Não é verdade? Você é intencional. Você sabe o que você quer. Você sabe por que você está aqui. Você sabe por que você está aqui no culto das 8h30. Eu brinco que os caras das 8h30, os caras são mais ungidos, cara, porque é muita unção para você sair da cama cedo para estar aqui às 8h30. Pensa bem. Agora, eu falo para você, cara, Deus está nos trazendo para um patamar como Monte Sião, que cada vez mais que nós crescemos, mais foco é necessário. Eu tenho feito essa oração juntamente com o restante da equipe pastoral da Monte Sião. Deus, se crescer, significa que nós vamos perder a essência, nos mantenha bem pequenininho. Nós queremos ser fiéis com aquilo que o Senhor nos dá. Agora, se nós pudermos crescer e ser fiéis com aquilo que o Senhor nos dá e continuarmos na essência, sim, nós queremos crescer, mas queremos crescer saudavelmente e sustentavelmente. Faz sentido? Agora, se eu ainda não convenci você que você necessita de uma visão para que você venha realmente viver o propósito de Deus na tua vida e que ter uma visão é necessário, eu queria compartilhar com você uma frase que me impactou ultimamente tremendamente. É a seguinte: não vamos colocar meta, vamos deixar a meta aberta, mas quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Dilma Rousseff. Não faça assim. Isso é completamente antibíblico. Como você não vai colocar uma meta? Sabe, tem muitas eu ri quando eu escutei aquilo na televisão, mas eu pensei, sabe de uma coisa? Eu escuto isso muitas vezes na igreja. Tem muito crente que fala assim, não, eu não vou ter uma meta espiritual, mas é o seguinte, cara, eu vou indo,
A gente vai indo lá com Jesus. Quando a gente chegar lá, a gente fala: Jesus, vamos dobrar a meta? Vamos um pouquinho mais? Vamos um pouquinho mais com Jesus. Mas como assim? Você não tem plano na tua caminhada espiritual? Você não tem plano para você cumprir tua santa vocação? Você não tem plano? Você não tem um senso de urgência que passa a cada ano, a cada aniversário? Como assim? Você não tem um pouco de sobriedade a cada bolo que você se acende e você sopra e fala assim: cara, eu preciso cumprir o propósito de Deus na minha vida. Faz sentido o que eu estou falando? Deus está nos chamando para vivermos de uma maneira intencional. E hoje eu quero, obviamente, manter a tradição. E eu quero falar sobre 3 pontos. E eu vou terminar com esses 3 pontos. Eu sei que o nosso tempo está avançado, mas tenha paciência comigo, eu estou terminando. 3 coisas que a visão vai causar na sua vida. Se eu não te convenci ainda que você necessita de uma visão, eu te dou agora 3 razões pela qual você deve ter uma visão. E 3 razões, ou 3 causas, ou 3 coisas que a visão causa em sua vida. A primeira coisa é que a visão te convida a participar daquilo que Deus já está fazendo. A visão te convida a participar daquilo que Deus já está fazendo. Deus já está fazendo alguma coisa. Eu não sei se você percebeu isso, mas assim como o diabo veio para matar, roubar e destruir, Deus veio para construir, restaurar e dar vida. Sim? Ele nunca parou. Ele não fez isso só na criação e agora ele está sentado para... Não, ele está continuando fazendo coisas. Deus está operando na face dessa terra. E tem uma oração que eu faço todos os dias e que eu gostaria de te desafiar você também fazer todos os dias. Deus, seja o que for que o Senhor estiver fazendo na face da terra, não me deixa de fora. Eu ouvi falar que tem profecias que Deus vai derramar, Ele vai derramar o seu Espírito sobre o Brasil de uma maneira imprescindível. Deus, aqui essa igreja é um bom candidato. Eu sou um bom candidato. Minha família pode atingir nossa família com isso. Deus, seja o que for que o Senhor estiver fazendo, não faça sem eu estar envolvido nisso. Eu quero, nem se eu tiver que ser a pessoa que está varrendo o pátio do prédio onde está acontecendo o maior avivamento da história, eu quero estar lá perto. Nem se eu tiver que ser a pessoa que vai estar ajudando com um trabalho que muitos podem simplesmente desprezar. Deus, eu quero estar perto da tua presença. Esse tipo de coração Deus honra. Deus está fazendo algo e Ele vai cumprir o seu propósito porque Ele é soberano. Comigo ou semigo, Ele vai cumprir o propósito. Não é verdade? Com você ou sem você, Ele é soberano, Ele vai cumprir o propósito dEle. É o teu privilégio você participar daquilo. Então, de alguma maneira eu quero participar daquilo. Sabe, quando eu era criança, a gente tinha uma coisa que a gente fazia na escola, ou no meio das nossas crianças, que quando alguém tinha uma brincadeira, alguém tinha uma ideia: vamos brincar de esconde-esconde? Quem quer brincar de esconde-esconde, põe o dedo aqui, que já vai fechar. 1, 2, 3, vocês lembram disso? E eu lembro que eles faziam isso no ônibus. Eu ia para a escola de ônibus, voltava de ônibus escolar, e eu lembro que eu ficava sentado lá eu era da galera do fundão, eu ficava lá no fundo, 5, 6 anos de idade, e de repente, um engraçadinho lá na frente falava assim: a gente vai brincar e inventava um jogo. Quem quer brincar de esconde-esconde, põe o dedo aqui, que já vai fechar. E naquele desespero, eu saía correndo pelo ônibus, pelo corredor, eu tropeçava nas lancheiras, eu subia, eu escalava as mochilas, eu empurrava o coleguinha, eu tirava ela do meu caminho, eu tentava pôr o dedo para eu poder brincar, porque dentro de toda criança existe um anseio: eu quero participar de alguma coisa. Não é verdade? É só você olhar. Eu lembro que tinha um garoto, cara, esse cara era 2 anos ou 1 ano mais velho do que eu, ele me via correndo lá atrás, ele ficava assim: vai fechar, 1, 2, 3, 4, 5, ele ficava me esperando, eu vinha, no meu desespero, 7, 8, e quando estava perto ele, fechou. Eu voltava para trás do ônibus, e eu ainda preciso liberar perdão para ele. Brincadeira. Mas você vai para qualquer parquinho de infância, você vai ver isso, o desespero das crianças quererem participar de uma brincadeira. Sabe, a gente tem que resgatar esse coração de criança. Fala: Deus, eu quero participar daqui. Seja qual for aquilo que você está fazendo, eu quero pôr o meu dedo. E Deus está falando hoje para Monte Sião: quem quer brincar de avivamento, põe o dedo aqui, que já vai fechar. 1, 2, 3. Ele procura pessoas com coração de criança e fala assim: eu quero, Deus. E põe o dedo lá embaixo. É isso que Deus procura.
Deus já está fazendo alguma coisa. Uma visão, ela permite com que você participe daquilo que Deus já está fazendo. Número 2, a visão permite com que você tome território, mesmo antes de você começar. A visão permite com que você tome território, mesmo antes de você começar. Qual que é o território? O território é a distância entre a visão do teu coração e a realização ou concretização da visão. Essa distância é o território que você toma quando você fala, eu tenho uma visão. Um dos meus heróis é Martin Luther King Jr. Semana passada nós celebramos a vida dele. Eu lembro com 12, 13 anos de idade eu tive que fazer um trabalho na escola. Eu escolhi para fazer o trabalho de biografia dele. Desde os meus 13 anos eu tenho tido ele como um herói para mim. Sabe, ele não só foi um ativista para a igualdade racial, ele foi um homem de Deus, ele foi uma pessoa, um líder que se levantou para ser a voz para muitos que não tinham vozes. E uma das coisas que mais eu admiro nele, em 1963, lá em Washington DC, em agosto de 1963, no memorial de Abraham Lincoln, ele se levanta e fala assim, eu tenho um sonho. I have a dream. Free at last, free at last. Thank God Almighty will free at last. O que quer dizer isso? Talvez hoje, quando você escuta isso nas canções de hip hop, talvez quando você escuta isso nos documentários do History Channel, para você pode ser uma coisa tão bonitinha, tão idealista, legal. Naquela época, ele estava pondo o seu pescoço na linha. Naquela época, ele estava falando, eu tenho um alvo aqui, quem quiser me matar, me mate. Esse é o meu sonho. Talvez eu tenha um sonho que está aqui dentro, é uma visão que Deus me deu. Talvez a concretização disso venha talvez só em 2032. 2040 e pouco. Deus queira que não demore tanto isso para nós vermos essa igualdade racial. Mas no coração dele ele falava, eu tenho um sonho. E eu estou tão disposto e comprometido com esse sonho, que eu me ponho na mídia, na frente de milhões de pessoas, e eu falo, eu tenho um sonho. Ele não falou que ele tinha um sonho em 2016, onde todo mundo bate palma quando você fala, faz um discurso que nem ele fez. Ele fez esse discurso em 1963, onde ele poderia ter recebido uma bala na testa, bem no momento que ele estava falando aquilo. Naquele momento ele se compromete, eu vou proferir e eu vou começar a ganhar território da minha visão. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você fala, eu vou correr uma maratona, talvez alguns vão fazer, querendo ou não, você está se pondo na posição de vulnerável. Eu vou correr uma maratona. Quando você fala, eu vou fazer um mestrado, quando você fala, eu vou terminar, eu vou passar no vestibular. Quando você fala, 2016, eu largo esse vício. Que nem um jovem que me puxou de canto nas 7 noites em Sião. Ele colou no meu lado e falou assim, Theo, eu falei, o que foi? Tem um negócio para te falar. O que foi? Sabe aquela condição que eu tenho, aquela situação? Sim. Eu queria só te falar que em 2016, eu largo esse vício. Eu olhei para ele, falei, cara, você vai largar esse vício sim em 2016. Você já está largando esse vício em 2016. Deus te abençoe, Deus te dê graça, porque essa é a atitude correta. Sabe o que eu estou falando? Quando você profere algo e você se põe em vulnerabilidade dizendo, ei, eu estou indo público com isso. Se vocês quiserem me julgar depois, não tem problema. Eu estou público e comprometido com isso. Quando você fala, essa é minha visão, você já começa a ganhar o território do teu coração e a distância até a concretização da tua visão que Deus te deu. E por final, número 3, a visão, fala comigo, a visão, fala comigo, a minha visão traz significado ao meu sofrimento. Deus nunca te prometeu uma vida sem sofrimento. Deus nunca te prometeu uma vida sem deserto. Deus nunca te prometeu uma vida sem vales. Ele só te prometeu um significado para o teu vale. Ele só te prometeu um significado para você carregar a tua cruz. Um significado que é muito maior do que a tua própria dor. Um significado que é maior do que as tribulações que você pode passar nessa terra. Isso Ele te prometeu. Eu estava assistindo outro documentário e eu vou terminar com essa ilustração. Era um documentário sobre Navy SEALs. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os Navy SEALs. Navy SEALs são a elite da elite da elite do exército americano. São os caras que mataram Osama Bin Laden. São os caras que se um dia o presidente dos Estados Unidos for sequestrado, são eles que vão ser mobilizados para recuperá-lo. Esses Navy SEALs são pessoas altamente treinadas e são as pessoas mais frias e calculistas. São matadores.
E eu não sabia disso, mas enquanto eu estava assistindo, eu comecei a aprender que existem apenas 3 mil Navy SEALs no mundo inteiro. E para você pode ser um número alto, mas na verdade é muito pequeno em comparação com toda a força militar americana. E para esses 3 mil, 1/4 do orçamento do governo americano vai só para eles. Para cada um soldado Navy SEAL, existem 14 funcionários de tempo integral para servir um soldado. São engenheiros, são preparadores físicos, são professores, são coaches, são pessoas que vão ensinar, são instrutores de tiro. Cada um tem 14 pessoas trabalhando para ele. Todo Navy SEAL tem uma arma customizada, que é feita exatamente da maneira como a pessoa atira. Esses são pessoas com maior índice de treinamento, são pessoas com maior condicionamento físico no exército americano, são pessoas que normalmente falam mais do que um idioma, eles têm um nível de educação a nível de mestrado, são pessoas muito bem capacitadas e treinadas para aquilo que eles fazem, frios e calculistas. Um deles começou então há uns 6 anos atrás um programa onde ele falou assim: o programa do Navy SEALs, que para você entrar se chama Hell Week, a semana de inferno. Eles falam assim: se você conseguir terminar a semana de inferno, daí você começa o treinamento. Então é como se fosse o início ou a peneira para você poder entrar para dentro do programa. E eles falaram: por que a gente não faz isso, que é o Hell Week, a semana de inferno, para civis? Então eles falaram: existem pessoas que querem se testar, eles querem ver quão forte elas são, quão perseverante elas são. Vamos fazer isso à disposição para civis. Então pessoas como atletas profissionais, executivos, pessoas dos mais diversos ramos de trabalho, até estudantes universitários, eles pagam dinheiro para passar por esse programa e eles vão fazer exatamente como eles fazem lá no Navy SEALs. Eles normalmente dormem 3 horas por noite e eles levam o teu corpo, a tua exaustão, e eles falam: o pior não é a exaustão do corpo, é que nós levamos a mente dessas pessoas até os seus limites. Elas vão se conhecer de uma maneira como elas nunca se conheceram antes. Eles falam assim: de cada grupo, cada turma que entra, apenas 20% sobrevive à semana do inferno. Eles estavam falando sobre isso e eles perguntaram, o repórter perguntou para o general aposentado que criou esse programa para os civis. Ele falou assim: como que começa esse programa? Ele falou assim: nós começamos com uma entrevista. E normalmente a gente pergunta: você tem certeza do que você está fazendo? Sim. Você tem certeza que você quer se submeter a esse tipo de tratamento? Sim. Por que você acha que você vai passar e sobreviver à semana do inferno? Ele falou assim: nós tivemos aqui até lutadores do UFC, atletas da NBA, atletas profissionais de alto calibre vindo para cá. E a maioria, ele falou assim, eles não passam. Assim, eu consigo, só na entrevista, esse general falou, só na entrevista eu consigo saber quem vai passar e quem não vai passar essa semana do inferno. Ele falava assim: quando eu escuto um atleta que pode estar no seu melhor condicionamento físico, até no nível mais top, na elite do seu esporte, ele fala assim: eu estou aqui e eu quero fazer isso. Por quê? Porque eu sou forte e eu consigo. Ele fala: quando eu escuto uma coisa dessa, eu sei, esse cara não vai sobreviver. E daí tem talvez um executivo, ele usou o exemplo de um médico qualquer, trancou o seu consultório por uma semana, ele foi fazer esse curso, ou foi fazer essa semana, esse treinamento, e ele perguntou: você tem certeza do que você está fazendo? Tenho. Você é um médico, você não é um atleta, você não é um oficial militar, você tem certeza do que você vai se submeter? Tenho. Por que você quer se submeter para isso? Porque eu já tenho um filho, a minha esposa está grávida com o nosso segundo filho, e eu quero provar para minha esposa, para o meu filho que já está aqui, e meu filho que está vindo, que eu sou um pai forte, e que se eles precisarem de mim, eu vou até os pontos mais extremos para proteger minha família, e ser a pessoa que vai prover para eles. É por isso que eu quero fazer isso. Ele fala: quando eu escuto uma razão dessa, esse cara vai sobreviver à semana do inferno. Porque não tem a ver com condicionamento físico, não tem a ver com talentos, com habilidades apenas. Muito mais do que isso, tem a ver com uma simples pergunta: quão grande é o teu porquê? Por que você faz o que você faz? Por que você acorda cedo para trabalhar amanhã? Por que você estuda até altas horas? Por que você pega 2 empregos quando um não é suficiente? Por que você vem aqui domingo? Por que você abre tua casa para um link? Por que você contribui financeiramente com o teu tempo, com a tua energia, com as tuas paixões? Por quê? Quão grande é o teu porquê? Por que você jejua e se abstém de comida e se submete à oração? Por que você infringe no teu próprio corpo esse sofrimento? Por que você acorda no meio da noite para orar? Por quê? Por que você se abstém de eventos sociais para você passar tempo com Deus? Por quê?
Quão grande é o teu porquê? Esse sim é o diferencial de você cumprir a tua visão e cumprir a tua santa vocação. Eu creio que Deus nos chama como Monte Sião para vivermos com um porquê muito grande. Talvez você já sabe qual que é o teu porquê, e glória a Deus por isso. Quando você fala, cara, eu entendo que eu estou aqui pela graça de Deus, não era para eu estar aqui, porque eu fui perdoado por muitas coisas, muito eu amo Ele. Isso é completamente bíblico, glória a Deus por isso. Mas eu entendo que a minha função nessa terra é expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Sabe, quando você entende o teu porquê, existe um significado para o teu sofrimento, existe um significado pelos teus processos. Eu creio que Deus está nos levando para ser uma igreja que entende o porquê que nós fazemos o que nós fazemos como igreja. Faz sentido? Feche os teus olhos onde você está, eu quero orar com você. Senhor Deus, nós te entregamos esse domingo da visão. Nós dizemos sim aos sonhos que o Senhor tem para nós. Assim como Martin Luther King Jr. disse que eu tenho um sonho, nós dizemos também, eu tenho um sonho. E o nosso sonho é viver o teu sonho. O nosso sonho é cumprir o teu chamado. Nós queremos não ser só salvos, nós queremos ser chamados com a santa vocação. Não queremos apenas receber Jesus, queremos andar nele. Hoje à noite, marca os nossos corações para a honra e glória do teu reino e do teu nome, em nome de Jesus. Amém.